Tudo jóia. Arlen, o que não tá tudo jóia para muita gente que depende, né, da AWS e quero te perguntar o que pode ter causado essa instabilidade de uma magnitude tão grande e por que ela afeta tantos serviços ao mesmo tempo. Então, a gente tem visto uma crescente desse tipo de evento, né, de instabilidade na internet, alguns com motivos diferentes. Mas até agora o que se sabe pelas publicações oficiais da AWS foi um problema na resolução de nome, né, o sistema de Domain Name Service, o DNS. Eu vou tentar traduzir isso aqui para todo mundo entender. Pessoal, imagine o seguinte: todo mundo sabe que qualquer dispositivo para estar conectado à internet, né, um celular, um computador, um notebook, um telefone, ele recebe um endereço IP. Você tem um endereço único que ele é seu. E isso não é diferente na nuvem, né? Então, os serviços que a gente hospeda na nuvem, como esses que o Júlio citou, né, dessas grandes companhias, Snapchat, né, esses jogos, Fortnite, eles também têm os servidores e têm os endereços IPs. Para que os nossos dispositivos se conectem a esse serviço na nuvem, é imprescindível que eu saiba aonde ele está, em que endereço. Então você imagina que aqui em Belo Horizonte, se eu chego aqui em Belo Horizonte, fazendo uma analogia para explicar, e eu quero ir no bairro Floresta, na casa do Júlio, nem sei se o Júlio mora no Floresta, tá, Júlio? Né? Imagina que fosse isso, né? Alguém tem que me falar. É como se eu perguntasse para um guarda de trânsito, ele falando, Júlio, com a identidade tal, CPF tal, ele mora no bairro Floresta, na rua tal. Então o servidor de nomes, ele responde as chamadas na internet reendereçando, né, o destino de quem está solicitando aquilo. Quando um serviço de DNS é afetado, e aí nós vamos especular, né, porque a gente não tem certeza, ele pode ser afetado pela falha do serviço, né, por ele ter saído fora do ar, ou por um ataque cyber que é muito utilizado para tirar servidores de DNS do ar, que é o DDoS, né, que é o ataque de Denial of Service, que é o seguinte: imagina que chega uma pessoa para perguntar para esse mesmo guarda de trânsito, mas imagina se chega 100 pessoas para perguntar ao mesmo tempo, 1.000 pessoas para perguntar, ele vai endoidar e vai parar de responder. E é assim que é feito os ataques de DDoS da internet, né? Fazem muitas chamadas, muitas perguntas, né? Bots ali, scripts preparados para fazer isso. Para quê? Para que derrube o serviço por não condições de resposta. E ele para, né? Ele crecha, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente está discutindo há algum tempo, né, Júlio? E isso é muito preocupante, porque, apesar da nuvem ser distribuída, né, quando a gente fala distribuída, quando eu levanto um serviço ou um produto meu na nuvem, ele não está no endereço físico XY, ele está quebrado em vários endereços. Mas tem o endereço principal. Esse, no caso da AWS, foi o endereço da West Virginia, nos Estados Unidos, né? Então, algum endereço tem que responder pelo nó principal dos microserviços espalhados na nuvem. No caso, foi esse. E esse tem uma peculiaridade, principalmente para nós brasileiros, quando a gente vai colocar um serviço no ar, né, um sistema, estou criando uma startup, estou desenvolvendo um app, vou subir ele para a nuvem. Quando eu faço o custo na nuvem, eu faço orçamento para subir na nuvem da AWS, e é assim para todas as nuvens, que eu vou dizer, ele seleciona o local aonde o custo é mais em conta. Então, quanto mais perto do destino, então, por exemplo, se eu escolher um servidor da AWS localizado em São Paulo, ele é caro. Por quê? Porque a distância é muito pequena e a performance é muito grande. Então, quanto maior a performance, mais caro. Brasileiros normalmente escolhem esse data center, né? Essa localização, vamos dizer assim, né? West Virginia. Por quê? Porque é o mais barato hoje que existe na AWS. Se você for fazer qualquer orçamento, o West Virginia sempre vai ser o mais barato, né? E infelizmente ficou, né? Eu consegui apurar que não foi uma falha tão grande assim, mas isso com certeza causou prejuízo, né? Ficou mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia parado. Nesse momento já está estabelecido, né? Já está estabilizado, mas ainda tratando o backlog para resolver nome. É como se fosse assim: as 1.000 pessoas que perguntou lá para o guardião do trânsito da analogia que eu fiz, elas não foram embora, elas continuaram lá perguntando. Aí o serviço voltou, agora está dando conta de esvaziar a fila, né? Então os servidores de DNS da AWS estão terminando de esvaziar as filas aí e resolver todo esse problema de tráfico de endereços aí
nos serviços dele. Ou seja, todo mundo perdidinho aí na rede mundial de computadores, né, Arlen? Ou não todo mundo, porque na sua apuração deu para entender que não foi um problema tão grande, mas se atinge um usuário que está ali dependendo, para ele é um problema realmente gigante. Quero te perguntar É. o que pode ser feito tanto por governos quanto pelas empresas para a gente tornar essa rede mais resiliente a esse tipo de falha. Tem algum caminho? Não, o caminho é aumentar as redundâncias, né? Então, estão sempre pensando em sistemas mais redundantes, que ao um serviço desse se tornar indisponível, o outro assuma, né, no local e não gere impacto. Mas isso é bem complexo, né? Teríamos que pensar em novos sistemas de DNS, né? A computação quântica está vindo aí para poder ajudar na possibilidade. Existem até desenhos, né? Esquemas novos de resolução de nomes já com projetos bem avançados. Só que aí a gente esbarra em custo, poder computacional, né? O que dá para se fazer com o que tem agora é aumentar o nível de redundância e investir muito em cyber, né? Por mais que a AWS, não sei se ela vai admitir, porque isso vai contra, né, comercialmente ela, mas a chance grande, aqui eu só estou especulando, né, que pode ter sido um ataque cyber, né, quando você tem DNS parando de funcionar, normalmente é ataque cyber, porque subir um serviço de DNS backup não é algo difícil, não seria para a AWS problema, né, subir isso rapidamente. E não é o que a gente viu, né, ficou horas e horas, eles estavam ali tentando mitigar da onde que estava vindo o problema. Mas nós, em breve acho que nós vamos ter novidades, Júlio. Os protocolos TCP e IPv6 já estão funcionando no mundo inteiro. Então eles têm uma outra dinâmica de funcionamento. Então quanto mais pessoas adotarem sistemas, né, a gente vai começar a ficar um pouco mais seguro. Mas ainda tem uma jornada grande aí para a gente poder fazer.